Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Como parte do conteúdo da edição de abril de 1858 da Revista Espírita, Allan Kardec inclui interessante estudo sobre a identidade entre os ensinos do Espiritismo e as milenares tradições druídicas, uma das etnias pertencentes ao grande grupo humano conhecido como celta. Os celtas foram citados literariamente pela primeira vez no século VI a.C. por Hecateu de Mileto, constituindo várias tribos designadas bretões, gauleses, batavos, belgas, gálatas, entre outros, as quais, mais tarde, dariam nome a províncias romanas e, posteriormente, a estados-nações medievais e modernos da Europa. Os gauleses habitavam a Gália, território hoje compreendido pela França, Itália e Bélgica, dividindo-se em 44 povos quando das conquistas do Império Romano, formando a chamada Gália Celta. Nessas sociedades, os druidas viam a vida como um círculo ou espiral e eram encarregados das tarefas de aconselhamento, ensino e jurídico-filosóficas, assumindo o papel de diretores espirituais, buscando o equilíbrio, ligando a vida pessoal à fonte espiritual presente na Terra. Kardec motivara-se por uma série de artigos publicados 10 anos antes no jornal Le Siècle, especialmente porque, quando de sua elaboração não se cogitava de espíritos, o que, segundo crê, não teria deixado o autor de sublinhar que tudo quanto se passa hoje é mera repetição daquilo que os antigos sabiam tão bem ou melhor que nós. Quanto a nós, diz ele, as observações pessoais nenhuma dúvida deixam relativamente à antiguidade e universalidade da doutrina ensinada pelos espíritos. A coincidência entre o que hoje nos dizem e crenças das mais remotas é um fato significativo do mais elevado alcance. Acrescenta: entretanto, se encontramos por toda parte os traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos esparsos entre os povos, a fim de chegarmos à unidade de princípios através de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral das manifestações, e parece dão razão ao autor do artigo citado pouco antes sobre o período psicológico no qual aparentemente vai entrando a humanidade. O material do Le Siècle, depois de ponderações sobre aspectos da proposta dos druidas, como sua predileção particular pelo número 3, que empregavam especialmente para a transmissão de suas lições, e mediante esse corte preciso, mais facilmente era gravada na memória, reproduz 29 premissas da visão daquela escola sobre Deus e o universo, ou 3 círculos, da existência, estados e fases, humilhação, liberdade e felicidade necessárias em relação à vida, e o círculo de Abrede, ou círculo de migração, onde o destino do ser é determinado através de uma série de existências, segundo o bom ou mau uso que haja feito de sua liberdade, visando elevar-se ao círculo supremo, Gwynfide, onde cessam as migrações, onde não se morre, onde a vida se escoa na felicidade, conservando, entretanto, uma atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Concluindo o material por ele elaborado, Kardec comenta: a doutrina espírita não consiste apenas na crença nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas.
Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos no Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino, ficaremos admirados ante a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, incontestavelmente, a reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente, que é o círculo de Abrede ou da migração, senão as 2 ordens de espíritos que se depuram pelas existências sucessivas? No círculo Gwynfydd, o homem não transbriga mais, desfruta a suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos puros, que, tendo realizado todas as provas, não mais necessita da reencarnação e gozam a vida eterna? Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas por que passou, de Anunf ou abismo à perfeita felicidade em Gwynfydd, com a diferença, entretanto, que o druidismo admite a volta possível às camadas inferiores, ao passo que, segundo o Espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não pode regredir. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.